Quando surge família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, dia de infelizmente a gente falar da grande final da Copa do Brasil Sub-20, São Paulo 3, Palmeiras 2, de virada dentro do Morumbi, derrota dolorosa para as crias da academia que terminam a temporada, terminam um ano, né, do Sub-20 com um vice, né, seria o segundo título nacional, se a gente conseguisse conquistar essa Copa do Brasil, seria o segundo título nacional em pouco mais de 3 meses aí, que foi um ano de altos e baixos dos comandados do Lucas Andrade, né, porque conseguimos conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20 numa grande final, grande decisão contra o Cruzeiro, dentro do Allianz, 3-0, uma fase final, né, um mata-mata impecável das crias ali na ocasião, e a primeira fase também, né, terminamos em primeiro, então, ou seja, do início ao fim, o Palmeiras foi bem demais no Campeonato Brasileiro Sub-20, conquistamos a taça e com isso conquistamos a vaga também para a Libertadores Sub-20 do ano que vem, algo muito importante. Agora, tivemos os baixos também, desde o começo do ano, lá na Copinha de janeiro, caímos precocemente para o Aster, e aí depois veio o Campeonato Paulista, agora já no final do ano caímos na semifinal para o Novo Horizontino, com isso não conquistamos a vaga para a Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem, e aí para fechar tivemos essa final contra o São Paulo e saímos derrotados. Então, quero até o comentário de vocês aqui embaixo. Qual que é o saldo desse ano do Sub-20, o saldo do trabalho do Lucas Andrade também? Enfim, mas vamos falar dessa grande final que aconteceu no Morumbi na última segunda-feira. Vamos trazer daqui a pouco os 5 gols, a escalação do técnico Lucas Andrade, como foram as mexidas do técnico palmeirense ao longo da partida, alguns lances que marcaram também a decisão e muito mais para vocês. Bom, como eu sempre faço, vamos destacar os autores dos gols do Palmeiras. Afinal de contas, Luigi e Thales balançaram as redes mais uma vez, um ano muito bom da dupla, especialmente do Thales, né? Vamos falar do nosso camisa 9, que marcou de pênalti, abriu o placar lá no Morumbi e ó, chegou a 32 gols, exatamente 32 gols nesse ano. Isso é um recorde, né? Em muitos portais, até o Sport TV que transmitiu a partida anunciou como recorde. Então, ou seja, Wagner Love lá em 2002 e Papagaio lá em 2018 tinham conseguido marcar 31 gols durante o ano na categoria Sub-20. Então, no século, o Thales, com 32 bolas na rede, já se torna o atleta com mais gols numa única temporada, isso dentro do Sub-20 palmeirense, né? Mas há controvérsias nessa contagem, né? Isso porque lá em 2018 o Papagaio também disputou a Copa RS, que hoje não é tida mais como um campeonato oficial, até porque nem é disputada mais, né? Mas na época a Copa RS era uma competição que tinha uma grande importância, o Palmeiras foi campeão na ocasião, o Papagaio foi artilheiro com 7 gols, então eles não contaram, né, esses gols na ocasião ali, mas tudo bem, né? Se não quiser contar como oficial, o Thales fica mesmo com esse recorde aí, marcando 32 gols na temporada. Fato é que o ano de 2024 do Thales foi excelente mesmo. E vamos falar do Luigi, né? Afinal de contas, o Luigi foi o grande personagem do Verdão na Copa do Brasil Sub-20, chegou a 6 gols, portanto, na competição, foi o vice-artilheiro do torneio, né? Repito, 6 bolas na rede, além de 2 assistências ao longo da Copa do Brasil Sub-20 também. Isso faz com que ele termine a competição com 8 participações em gols em 8 jogos disputados, né? E ele não disputou assim tantos minutos, né? Tivemos alguns jogos durante a competição em que o Luigi atuou só o primeiro tempo, teve jogo que ele atuou só o segundo tempo, então assim, se a gente fizer a contagem ali por minutagem, ele tem uma média de uma participação em gol a cada 50 minutos em campo, isso dentro da Copa do Brasil. Média muito boa do nosso atacante. Bom, mas vamos lá para a escalação do técnico Lucas Andrade. Ele escalou o que tinha de melhor, né? O time base do Verdão nos últimos meses até. O David foi o goleiro, Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, a zaga Benedetti e Robson Jacaré. Vamos lá para o meio campo, o capitão Patrick ao lado do Rafael Coutinho e o quarteto Alain, Riquelme, Felipe, Thales e Luigi. Bom, e o Palmeiras começou atuando bem melhor que o São Paulo, mesmo dentro do Morumbi. Logo aos 3 minutos de jogo, o Patrick sofreu um pênalti, o juizão marcou convicto ali, lembrando que tivemos o VAR também, né? Aí a gente pode ver no replay que sofreu uma dupla penalidade ali o nosso capitão. O Thales bateu bem, deslocou o goleiro João Pedro e marcou, como eu falei agora há pouco, o seu 32º gol na temporada. São 3 bolas na rede durante a campanha na Copa do Brasil. Ele marcou na estreia contra o União ABC e depois marcou contra o Curitiba também para fechar a marca esse gol contra o São Paulo, que abriu o placar lá no estádio do Tricolor. E não é que o Verdão ampliou ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos teve um escanteio para variar certeiro do Gilberto, o Robson subiu muito, cabeceou ali, o Luigi completou para as redes, e aí a gente vai ver que o VAR
fez o serviço ali bem feito, traçou as linhas e o Luigi estava em posição legal. O atleta São Paulino que estava perto da bandeirinha de escanteio ali dava condições. Então, portanto, assistência do Robson, gol do nosso centroavante Luigi. Exatamente, Palmeiras 2-0 contra o rival tricolor ainda no primeiro tempo, dentro da casa deles. Mas aí o São Paulo já começou a equilibrar as ações ali, né? Mesmo antes desse segundo gol do Palmeiras, já tinha criado algumas boas oportunidades. O time de São Paulo é muito bom, principalmente do meio para frente ali, tem atletas de muita qualidade. Matheus Alves, camisa 10, é muito bom, Ferreira e principalmente Rian Francisco. E a gente vai assistir o gol do Rian nos acréscimos do primeiro tempo. Cara, esse gol foi muito importante, né, para o São Paulo e foi quase que um balde de água fria para o Palmeiras, né? Aquele gol que dá aquele ânimo para o São Paulo voltar com tudo, jogando em casa, com o apoio da torcida para o segundo tempo. Então teve um chute do Mike, lateral direito do São Paulo. O Luigi estava na marcação até, né? Daqui a pouco a gente vai ver o replay. E o Rian, que tem uma qualidade impressionante na finalização, é ambidestro o Rian Francisco, né? Conseguiu bater bem de esquerda. Teve um lançamento ali, como eu falei, o Luigi não conseguiu parar o Mike. A finalização, a bola explodiu na zaga e voltou para o Rian. Ele conseguiu deixar ali bem para ele finalizar com a perna esquerda. E aliás, ó, o Rian Francisco, cara, é impressionante. Vou deixar a gente mostrar os gols do segundo tempo, porque o Rian viria a marcar mais um na segunda etapa. Daqui a pouco eu falo dos números do Rian, que aliás é uma ex-cria da academia, viu? Passou pelo Palmeiras lá no Sub-11, Sub-13, só que disputava a posição com o Hendrick, Luiz Guilherme, Luigi e companhia. Então ele acabou acertando sua saída do Palmeiras antes de ingressar ali na categoria Sub-15. Bom, o Lucas Andrade, ainda na primeira etapa, quase que ele faz uma mexida. Já estava preparado para entrar o Vareta, já estava próximo ali do auxiliar, né? Que ergue a placa ali, né? Do número do jogador que vai sair e tal. Aí o Lucas já pediu para o Vareta voltar, mas ele quase fez essa mudança porque o Coutinho estava pendurado, tinha recebido o cartão amarelo ao longo do primeiro tempo, pediu para esperar um pouquinho e aí no intervalo o Lucas fez mesmo essa mexida, saiu o amarelado Rafael Coutinho, entrou Gabriel Vareta, que é um zagueiro, né? Então o Robson Jacaré foi jogar ali como primeiro volante, pelo menos no começo do segundo tempo. E com o Robson jogando mais avançado, quase como um camisa 5 ali, pode reparar que o Robson Jacaré, sempre que atua como primeiro volante, ele fez algumas vezes isso durante a temporada, ele gosta de atacar, gosta de aparecer sempre ali na área, tentar a finalização de fora da área, mas aquela coisa, né, cara? O Palmeiras estava na frente do São Paulo, estava 2 para o Palmeiras, 1 para o São Paulo, isso no início do segundo tempo, num jogo difícil, um clássico, na casa do rival, né? E muita chuva, detalhe que muita chuva caiu já no intervalo, quando a transmissão voltou, né? Vamos agora para o segundo tempo e tal, voltou a imagem do Sport TV lá para o campo do Morumbi. Quando eu vi aquela chuva, eu falei, cara, Palmeiras é só segurar o jogo, não pode ter jogo no segundo tempo, vamos jogar com calma, né? Cadenciar o jogo ali, mas o Palmeiras tentou atacar, tentou de repente buscar mais um gol, não sei se foi correto isso, né? Enfim, o fato é que o Palmeiras deu muito espaço para o São Paulo durante os 45 minutos finais e antes mesmo dos 10 minutos do segundo tempo, o São Paulo já foi lá e empatou o jogo de novo com o Rian Francisco, assistência do Ferreira, ele corta o Benedetti, coloca com a canhota no cantinho. A gente vai ver o replay que quem perdeu a bola ali no ataque foi o Robson Jacaré. Falei que ele gosta de atacar ali quando tá jogando mais como volante. Não tem exatamente o cacuete ali, né? Perdeu a bola e aí teve a arrancada do Matheus Alves. Aliás, bela arrancada pelo meio ali e termina a jogada com assistência do Ferreira pro gol. Mais um do Rian Francisco. Aliás, ó, 38º gol do Rian na temporada 2024. Acabei de falar que o Thales quebrou um recorde no Palmeiras com 32 bolas na rede. Cara, o Rian marcou 38, né? Então tá jogando muita bola o camisa 9 tricolor, que como eu falei, é uma ex-cria da academia. E aí o Lucas Andrade, que me parecia um pouco perdido ali entre o final do primeiro tempo e início do segundo, ele acabou tirando o Gabriel Vareta. A Vareta jogou 11, 12 minutos ali na segunda etapa, levou amarelo no comecinho do segundo tempo, isso talvez tenha atrapalhado, claro, os planos do Lucas, mas fato é que ele não queria ver ninguém pendurado em campo ali, né? O Coutinho ele tirou no intervalo, que estava amarelado, aí o Vareta toma amarelo, ele tira o Vareta, né, aos 11 do segundo tempo e coloca o Figueiredo, né, que é um jogador que muita gente cobra até de repente uma possível titularidade para o nosso meio campista, que já está sendo até utilizado, pelo menos no banco ali, muitas vezes pelo técnico Abel Ferreira
nos profissionais, tá? Então o Vareta saiu, o Figueiredo entrou e no minuto seguinte, São Paulo consegue o gol da virada numa linda arrancada do Ferreira, um belo chute ali na entrada da área de canhota, é outro bom jogador da equipe São Paulina. A gente vai ver o replay, a arrancada do Ferreira, e aí muita gente coloca o David, não sei se frango não foi, mas assim, ele caiu atrasado um pouco talvez no lance ali, né? Um lance defensável, vamos dizer assim, né? O David que também teve uma temporada de altos e baixos. Enfim, virada do São Paulo dentro do Morumbi, numa final, algo que não podia acontecer, né, cara? Bobeada do Verdão. E aí tivemos algumas mexidas ao longo do segundo tempo. O Lucas Andrade fez o óbvio, né? Aliás, vem acontecendo muito isso nos últimos jogos, sempre as mesmas mexidas. Sai o Alan, entra o Wagner, ele troca os laterais, né? Tem trocado os laterais ali, não sei exatamente o motivo também. Entra o Ednei no lugar do Gilberto, entra o André Lucas no lugar do Arthur. O Arthur e o Gilberto, para mim, são dois excelentes laterais para base. Não sei porque que eles têm saído, né? Principalmente o Gilberto já decidiu tanto jogo para o Palmeiras até em minutos finais contra o Cruzeiro mesmo, na ida da final do Campeonato Brasileiro, né? O jogo lá em BH, ele tirou da cartola um gol ali aos 40 e tantos minutos ali do segundo tempo. Acho que poderia ter sido mantido ali, mas enfim, não foi isso que foi feito. Saíram, né? E aí o Palmeiras ficou desfigurado ali para o segundo tempo. Quem entrou bem foi o Sorriso, só que daí já na reta final, né? Saiu o Riquelme, entrou o Sorriso. E enfim, o Sorriso até causou preocupações ali para a zaga do tricolor, mas enfim, antes o Sorriso sempre era o primeiro que entrava, agora virou o último a entrar sempre nos últimos jogos. Enfim, são algumas contestações da torcida palmeirense em relação ao técnico Lucas Andrade. Bom, mas fato é que o Palmeiras perdeu uma grande chance de empatar o duelo já na reta final do confronto. Teve escanteio do Wagner e o Thales cabeceou no travessão, cara, por pouco o Palmeiras não consegue esse empate. Seria mais um gol do Thales na temporada, seria o 33º gol do nosso camisa 9 no ano. A partida teria ido para os pênaltis, mas nada disso aconteceu. Infelizmente, o Palmeiras não conseguiu a igualdade, principalmente porque aos 40 minutos o Patrick levou o cartão vermelho, né? Sobrou uma mão ali, a gente vai ver daqui a pouco, e apesar dele implorar para o árbitro ir lá no VAR ver, o pessoal já comunicou ao árbitro que não, realmente era para cartão vermelho. Então aí esgotaram, né, as chances palmeirenses, ficou muito difícil, faltava poucos minutos, né? E aí com um a menos ficou bem complicado. O Sorriso tentou algumas oportunidades, para mim foi o melhor do Palmeiras nos minutos finais, né? Mas enfim, o Verdão não conseguiu a reação. O detalhe negativo é que o Patrick, apesar de ter feito um bom jogo lá no Morumbi, ele foi expulso nas duas finais que o Verdão disputou no ano, né? Foi expulso lá contra o Cruzeiro, apesar do Verdão estava vencendo já por 3-0, tá? O Patrick levou um cartão vermelho desnecessário no final da partida, e agora contra o São Paulo, que a gente levou a pior, dentro do Morumbi, o nosso camisa 8 também leva o cartão vermelho. Bom, tá então, falamos da grande final da Copa do Brasil Sub-20 entre São Paulo e Palmeiras, derrota dolorosa para as nossas crias da academia, que abriram 2-0 e permitiram a virada do rival, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante. Hoje eu tô curioso para saber o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa grande final e também sobre o que vocês acharam do ano palmeirense. Como eu falei no começo do vídeo, foi um ano de altos e baixos na categoria Sub-20. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.